Olá, meus queridos amantes do cinema, estamos aqui com mais um Clube da Análise e hoje falaremos sobre um filme que é bem complicado, mas também bem interessante. Maxine. A primeira coisa, para entendermos bem Maxine, temos que entender toda a trilogia de T. West. O primeiro filme, que é o X, A Marca da Morte, ali já revela pontos que são extremamente importantes. E é no X que nós vemos que ela é uma filha de pastor e agora está vivendo uma vida totalmente contrária ao cristianismo. Aqui ela está totalmente na contramão, ela faz filme adulto, gosta de usar cocaine. E no primeiro filme nós conhecemos também a emblemática Pearl, que aqui é uma velha, mas quer se sentir uma garotinha de novo. Pearl aqui ela tem severos problemas psicológicos. Ela e seu marido, aqui eles tiram a vida de várias pessoas por nada. Então aqui frisando rapidamente, porque o nosso assunto principal é Maxine, no primeiro filme todos morrem, incluindo Pearl. A única sobrevivente aqui, é claro, é Maxine. Já o segundo filme é um prelúdio, aqui é mais para contar a vida da Pearl quando ela era jovem. E vamos dar aqui também uma recapitulada bem rápida. Pearl aqui era uma jovem que vivia em uma fazenda, mas odiava a vida que levava e por isso queria ficar famosa a qualquer custo para poder dar no pé. E o grande problema aqui são os traumas psicológicos, a péssima relação com a mãe e até mesmo a sensação de abandono constante. E com isso ela se torna uma pessoa perigosa, e quando eu falo perigosa, é matar gente. E o que Maxine e Pearl têm em comum? A obsessão pela fama. As duas acreditam que a fama é uma libertação. Pearl quer usar a fama para poder sair da vida medíocre que ela leva. E Maxine quer que a fama dê para ela tudo que ela acha que ela merece. O filme me chama muita atenção porque, na minha humilde opinião, ele nos remete aos dias de hoje. A gente vê que por causa das mídias e redes sociais, a fama é uma das coisas mais almejadas no dia de hoje. E hoje, para ter fama... E tá cada vez mais fora de controle essa situação. Eu acredito até que vocês tenham visto o caso do Tadala Fellas. Olha o que aconteceu. Tadala Fellas aí hoje, ó. Vou dar uma fita métrica pra ele. Bota aí. Isso tudo? No mídia. Lá no... Hoje o vídeo não é de academia. O filme nos traz pontos cruciais e um deles é o preço da fama, que não é barato. Algo que me incomoda muito aqui também na Maxine é que a essência humana dela parece que simplesmente está esvanecendo, que evaporou. Os risos são falsos, as emoções são falsas e tudo isso aqui é apenas para poder agradar o público. Hollywood aqui é praticamente uma máquina de fazer pessoas artificiais. A gente até mesmo vê que ela ali é uma sobrevivente, mas também ela é um produto do entretenimento. Uma outra questão também bem interessante que a gente vê aqui é que a série de crimes e a caçada, isso aqui não é terror. Tudo isso aqui são questões do passado mal resolvido. E agora, querido, o diabo tá cobrando a conta. Tanto que, se você reparar, o que ela mais tem são alucinações. E todos nós sabemos que alucinações são frutos de uma mente perturbada. E quando na audição você vê ela falando que viu o diabo, ali você vê veracidade, você vê verdade nas palavras dela. It may sound hard to believe, but it's true. I've seen the devil stalking me like a specter from the past. I can feel his power inside of me, forcing me to do terrible, awful, murderous things. Na verdade, a franquia inteira fala sobre o diabo. E por que isso? Porque o filme quer mostrar pessoas dominadas pelo pecado. E falando em pecado, eu acredito que vocês notaram que todas as vítimas tinham um símbolo, uma espécie de marca deixada ali pelo assassino. E isso tem um significado imenso na trama. Aquele símbolo marcado nas vítimas é o pentagrama, e para você que não conhece bem, eu vou falar um pouquinho do significado dele. O
peso que ele tem. O pentagrama, ou estrela de 5 pontas, é muito mais antigo que o cristianismo, só para vocês terem ideia. E diferente do que muitas pessoas pensam, ele não nasceu ligado ao diabo. Tem sim ligação com o diabo, mas não foi feito para ele. Ao longo da história, ele até mesmo esteve ligado a significados como terra, água, fogo, ar e espírito, ou seja, os 5 elementos. Ele também esteve ligado à proteção e equilíbrio, espírito acima da matéria, ou seja, não deixar a vontade carnal prevalecer sobre você. E até mesmo ligado ao próprio ser humano, cabeça e os 4 membros. Só para vocês terem uma ideia, o próprio cristianismo usou esse símbolo há séculos como representação das 5 chagas de Cristo. Essa simbologia de estrela, ela era tão forte que na própria Goétia de Salomão fala que Salomão ele tinha um anel com símbolo, e esse símbolo seria a estrela não de 5 pontas, mas a de 6 pontas, que ali ele usava para poder dominar os demônios. E agora o pentagrama ele vem sido associado ao diabo, só que em tempos bem mais recentes. E tem 3 fatores que transformaram esse símbolo em algo maligno. Tudo começa quando o símbolo fica de cabeça para baixo, 2 pontas para cima e 1 para baixo. Então agora que a representação é o quê? Matéria em cima, acima do espírito. Ou seja, em outras palavras, agora os desejos da carne te dominando. Também traz a questão do instinto acima da razão, ou seja, mais impulsivo e menos racional. E a gente sabe que quando o ser humano age dessa forma só acontece tragédia, como dirigir bêbado e etc. E lá pelo século XIX, os ocultistas eles começaram a usar esse símbolo associado à entidade demoníaca Baphomet. O pagão, entregando a criança pro capeta, Baphomet! Vem aqui na minha casa me enfrentar, diabo! Vê se eu não dou-lhe um tapa no meio do seu chifre, cato o seu chifre. Então lá nos anos 70 aos anos 90 foi criado um termo chamado Satanic Panic, que significa pânico satânico. Então tudo que tinha relação com o pentagrama era igual a satanismo. E o assassino era o próprio pai da Maxine, que era uma espécie de pastor fanático. Ali ele até mesmo usa o símbolo como uma espécie de moralismo religioso versus o pecado. É bem interessante também que ali ele quer marcar essas pessoas com o símbolo do diabo porque ele quer expor elas como pecadoras. Só que toda essa questão, o assassinato, a marca, isso aqui não é para essas pessoas. Todas as vítimas aqui, elas são ligadas diretamente ou indiretamente com Maxine. E de uma forma distorcida e fanática, o pai dela tá tentando fazer ela deixar o diabo. E isso aqui que ele faz é o que eu chamo de ironia cruel, porque ele tá usando um símbolo satânico para poder rotular aqui as pessoas como corruptas. E até onde eu sei, o evangelho prega a salvação em Cristo. Eu também queria falar com vocês que a estética do filme aqui, ela praticamente gira em torno dos anos 80. Nada aqui é aleatório. Tanto que aqui a gente vê questões como iluminação forte, neon exagerado, trilha sonora artificial. Tudo isso aqui constrói o retrato da década de 80. E você vê aqui também 3 pilares: consumismo desenfreado, o culto à celebridade, ou o cult of celebrity, e quando até mesmo a imagem ela valia mais do que o próprio conteúdo. Não que hoje seja muito diferente. E isso tudo aqui é muito bizarro, porque as coisas aqui elas são muito teatrais. Tio West aqui não tá contando uma história realista, ele tá mostrando o quanto Hollywood é uma fábrica de fazer ilusões. E tudo que Maxine quer aqui é ser vista, ser lembrada. Só que isso levanta uma grande questão. Vale a pena você se transformar em algo que você não é? Olha o próprio exemplo da Pearl. Ela tenta se tornar uma estrela e enlouquece. I'm sorry, it's too much. E aqui Maxine está seguindo o mesmo caminho, só que com uma diferença. Ela consegue. Só que quando ela consegue, ela se corrompe e no final, meus caros, isso aqui fica bem claro. Tanto que ela continua cheirando. E a diferença é que antes ela cheirava com uma nota de 20 e agora ela cheira com uma nota de 100. E quando a repórter pergunta para ela qual é o conselho que você tem para dar para as jovens, que querem se tornar famosas como você, ela diz a seguinte frase. Ela diz que tem que estar disposto a fazer qualquer coisa. E ao meu ver, qualquer coisa é qualquer coisa.
Desde pequena, o pai dela ensina ali pra ela uma espécie de mantra, que ela tem que ter aquilo que ela acha que ela merece. E aí entra aquela questão do pentagrama, matéria acima do espírito. Ou seja, a dominação material. E essa é a ruína do ser humano. Meus queridos amantes do cinema, muito obrigado pela atenção de vocês. Esse foi o nosso Clube da Análise. Não se esqueça, vídeo toda semana e até a próxima.